Boa noite, Bob Milk. Boa noite, Diana. Pronto para mais um? Mais um, simbora. Pessoal, o episódio de hoje é muito especial. Chegamos ao nosso episódio 10. Pode parecer um número pequeno para quem olha de fora, mas para a gente é uma conquista gigante. Olhar para trás, ver tudo que a gente conversou por aqui, dá um orgulho enorme. Nesses 10 programas, a gente já mergulhou no universo dos board games, viveu a energia do Sana, conversou com colecionadores de quadrinhos, celebrou o talento dos nossos desenhistas cearenses, falamos da febre do K-pop e das danças covers, acompanhamos a paixão dos movimentos dos fãs de Harry Potter, tudo aqui no Ceará. E, claro, surtamos falando dos doramas. Totalmente. Até eu aqui que não acompanho tão... Mas o mais incrível desses 10 episódios não são só os temas, é ver a participação de vocês, saber que esse papo está atravessando fronteiras e criando uma comunidade de verdade. E para vocês terem uma ideia, a gente recebeu registros de uma pessoa super especial que acompanha o podcast lá de São Paulo. Ela fez questão de ir até o bairro da Liberdade e gravar imagens do shopping mais geek que vocês podem imaginar, o Sogo Plaza Shopping. Para quem não conhece, o Sogo Plaza fica no coração da Liberdade, com entrada pela rua Galvão Bueno. É um verdadeiro paraíso da cultura pop oriental. Por lá, você encontra desde artigos de animes e mangás até um acervo incrível para os amantes do K-pop, como álbuns oficiais e photocards, além de doces e cosméticos importados. Para quem quiser visitar, o shopping funciona todos os dias a partir das 9 da manhã. Mas o que eu quero fazer agora é um agradecimento especial para Marília Cordeiro, que fez todas essas imagens para a gente e foi super gentil encaminhando tudo. Obrigada, Marília, foi super bacana. Ver esse carinho vindo de tão longe nos mostra que o podcast está no caminho certo. E, claro, o nosso muito obrigado a cada um de vocês que ouve, assiste, comenta, compartilha e faz esse projeto acontecer junto com a gente. Que venham os próximos 10, 50, 100 episódios, né, Bob Milk? 1000 episódios, que esse programa dure aqui 10, 15, 20 anos. E para celebrar essa data tão importante com a gente, convidamos duas pessoas super especiais. Ricardo Busgaib e Clarice Maciel. Clarice que já esteve com a gente aqui falando de Sana, hein? Eles que fizeram e fazem parte da construção do cenário geek, nerd e otaku de Fortaleza e do Ceará. Hoje o nosso bate-papo é nostálgico, histórico e cheio de memória afetiva. Vamos falar sobre o grande ponto de encontro dessa galera toda, a Praça Portugal. Bob Milk, já estamos aqui com os nossos convidados, que nos desculpem pela atrapalhada, mas bora lá. Bora nessa. Ó, deixa eu fazer logo uma coisa aqui. Faça a introdução. Tá? Quer fazer Nosso tema hoje é o quê? Praça Portugal. Portugal. Como o nosso programa é ouvido não só do Oiapoque ao Chuí, mas aqui de Fortaleza até os confins do Camboja, né? Não só ouvido como assistido, vamos falar o que é Praça Portugal para quem não conhece a Praça Portugal. Vamos lá, gente. Né? Rapidinho, só aquele histórico básico, fiz o dever de vai. casa aqui, tá? A Praça Portugal, gente, ela é uma praça circular aqui em Fortaleza, tá? Onde a gente está gravando o programa, certo? Fica num dos bairros nobres da cidade. Ela foi projetada lá nos idos dos anos 40 pela Maria Clara Nogueira Paz, que era arquiteta e paisagista. Viu como é bom ser nerd, como é cultura? Então, olha aí. JJ Marreto estava certo. E ela virou praça e foi inaugurada de fato em 1968. É uma homenagem à comunidade lusitana aqui em Fortaleza, tá? E durante muitos e muitos e muitos anos foi palco do cenário nerd, geek E otaku. e tudo isso junto aqui em Fortaleza, aos sábados. A Diana estava dizendo aqui nos bastidores, né, Diana? Que tu entrou na terceira temporada, eu né? acho que eu sou da terceira... Peraí, vamos apresentar agora os convidados. Eu sou da terceira temporada, mas a gente trouxe aqui o da primeira e da segunda temporada da E eu Praça vou dizer Portugal. uma coisa, gente. Nessa época eu era meio antissocial, então eu ia aparecer naqueles créditozinhos assim, participação especial, com... O Bob era o CDF que ficava em casa. Eu era a CDF que comecei a sair e eles dois... Eu não sei, gente. Clarice Maciel está de volta ao nosso programa. Oi. E hoje não Ricardo tem... Busgaib, né, que eu não sei se eu apresento ele como atual um dos diretores da fundação ou se apenas um participante
da Praça Portugal como nós. Hoje eu estou aqui como participante da Praça Portugal, iniciando no final da primeira temporada. Eu iniciei na terceira, Clarice da primeira. Eu já né? sou do episódio piloto, cara. Clarice é fundadora da Praça Portugal? Cara, é Oi. tipo isso. Conte aí como você chegou até lá e por que foi na Praça Portugal, então, já que você é a mais Então, antiga. o que que acontece? No final de 99, eu descobri o Mirk. Pra Todos quem... nós. Eu não quero tanto explicar, mas vamos dizer que era um bate-papo. O início do WhatsApp. E aí, eu era muito fã de anime, eu tava começando a gostar mais. E aí, eu tava procurando a minha galera. Porque eu não ia achar o pessoal da minha sala de aula, já que tinha muito preconceito ainda na época, né? Nossa. Pessoal que assistia desenho animado. E aí, eu entrei num canal chamado Anime Brasil. Fiquei conversando com muita gente, foi legal. E a gente foi descobrindo que dentro do canal do Anime Brasil tinha muito cearense. Tinha muita gente de Fortaleza. E no começo de 2000, estreou no cinema Pokémon, o filme. Aí a gente combinou o quê? O pessoal de assistir Pokémon juntos. Eu lembro que teve um negócio do CD, que todo mundo era enlouquecido atrás do CD com a trilha sonora desse filme. Aí eu... E foi lá na Praça Portugal que eu consegui o meu. Então, isso a gente marcou de assistir num shopping. E juntou o pessoal e tal. Só que o shopping era muito para um lado só da cidade. Não era tão central. E aí a gente disse assim, vamos marcar de se encontrar semana que vem. E aí a gente... Então, tu praticamente reuniu o pessoal para ir para a Praça Portugal. Foi. Na Fez realidade, a primeira gente... turminha. Não, na realidade, a gente não começou na Praça Portugal. A gente começou no shopping, que tá do lado da Praça Portugal. E aí a gente fez uns 3 encontros dentro desse shopping, num andar mais alto, que tinha mais cadeira pra gente sentar. E os seguranças acharam que era muito estranho, aquele pessoal todo de preto. A gente tava indo pra divulgar mais a cultura... Trocar experiências da cultura nerd. Então, a gente trocava. Então, algumas pessoas tinham uns animes em casa e a gente trocava umas VHS. E pronto. Só que aí tu imagina. Era um monte de gente, majoritariamente vestida de preto, adolescentes, trocando coisas que estavam tirando de dentro da bolsa. Os seguranças não gostaram da gente. Um parênteses aqui, isso me lembra os tempos de UFC, quando eu era aluno, não quando eu voltei depois. Não, quando a gente é aluno da faculdade, a gente não é nem gente. Não. Mas o que é que a gente fazia? A gente jogava RPG na praça de alimentação do shopping ali, perto do Benfica, né? Ali. Uhum. E aí a gente juntava o quê? Eram umas 8 pessoas, juntava 3 mesas. E aí a gente ficava o sábado lá, até que um dia, simpaticamente, o segurança chegou e disse assim... Gente, olha, tá tudo legal, mas, olha, vocês estão ocupando essas 3 meses o dia todo, Sem tá gastar tirando, R$1. tá tirando, né, o espaço de outras pessoas. A gente veio para pedir para vocês encerrarem e tudo mais. Mas a gente até gastava um pouquinho ali nos encontros. Não, mas a gente da praça. almoçava, Não, a gente almoçava. muito pouco, Diana. A gente gastava quando queria Podia sentar dar na mesa, merenda, de né? fato, né? Não, aí o que aconteceu? Uma casquinha, uma água. A gente desceu pro térreo. E aí, o que aconteceu? A gente foi pro fast food que ficava Na ali. esquina Na da esquina. praça. Aí o fast food expulsou a gente também, então a gente foi pra a gente era praça. muito mendigo. Isso, se você quiser, eu passo isso depois, mas eu tenho foto de todos esses encontros. Vai passar, Com que o editor vai certeza. fazer a Eu tenho festa. foto do grupinho que vai assistir Pokémon, eu tenho foto da gente dentro desse shopping, quando a gente ainda tava lá em cima. Tá vendo, gente? Quando eu falava que a gente sofria e sofre preconceito até hoje... Porque, assim, hoje é menos, porque o pessoal já entendeu o potencial do Sim, sucesso, ciclo, né? Da coisa lá, do taco, do nerd e tudo. Mas quando a gente começou, que a gente era, tipo, o nicho do nicho... Era. O quê? A gente Tu vai tava pra abaixo do pessoal que gostava de quadrinhos. Mas, ó, vocês têm que entender que ao momento que a gente foi expulso do shopping e da lanchonete, A a gente gente ganhou fez o a nosso primeira espaço. ocupação de espaço público. Também comecei pelo Mirk. Também comecei no Anime Brasil. Na época, eu lembro bem que foi meu amigo Delano, também começou pelo Anime Brasil. The Trunks, na época, no Mirk. Ai, E Buganem, ele foi Lin Chan. chamado... Eu não falei, né? Buganem, Lin Chan, Beldante e depois Arreceres. Bob... Eu não tava Bob no Mi. Não se divertia. Não tava no Mi. Pois, Diana, se eu te disser que eu acho que se eu olhar nos meus CDs de backup, é capaz de eu ter logs
Até Meu uns Deus. 10 anos atrás eu tinha esses CDs com possível logs que eu tenha também. do Mirk, das Meu conversas. Deus, Pra quem não sabe, os logs são os históricos Os do Mirk, históricos do que a gente Mirk. conseguia ler as conversas que a gente tinha com outras pessoas dentro do aplicativo. né? Comprometedor. E que a gente podia, na realidade, ler o que a gente tinha perdido depois. Vamos saber o que é que conversaram enquanto a gente O não pessoal estava era olhando. estudioso, tá vendo? Nerd sempre foi CDF, gente. Perdeu a conversa, não tem problema. Yoga Way não estava Way. Ele pegava o log depois e estudava tudo. Porque o segundo nick dele era Yoga Way, porque ele tava sempre away. Era isso mesmo. E aí eu fui convidado, né, pelo Delano, na época, para ir para esse grupo, que era o Anime Brasil, e consequentemente fui levado ao Anime CE. Eu tava ainda receoso, coisa de nerd sempre, né? O que eu vou fazer lá? Porque eu era um nerd, fã de anime, órfão da Rede Manchete, né, saudoso dos Cavaleiros do Zodíaco, de Yu Yu Hakusho, né, não passava isso mais em canto nenhum. E, de repente, aparece um amigo meu de escola dizendo assim, ó, tem uma galera que ainda gosta, que ainda curte, que E o começou a Delano se morava reunir na bem Praça pertinho, Portugal. né? Morava bem pertinho. Né? E ele me convidou para ir, eu fui meio receoso, fui achando graça, né? Fui até já com aquele quê de preconceito que o próprio usuário tem, né? Antes de se enturmar. E lá foi realmente onde eu encontrei os melhores amigos que eu tive na minha vida. Né? Então, são pessoas que eu trago e carrego até hoje, mas para chegar até aí foi muito chão. Né? Já são 26 anos dessa história. Ninguém tá contando, só tu. E de lá para cá a gente tem muita história para contar. Isso. Gente. Aí eu já fui um pouquinho diferente. Também teve o Mirk, né? Só que quem entrou primeiro aí nessa jogada foi meu irmão, o Jairo. Aí ele foi pro encontro, e aí eu assim... Eu pensei logo assim, tipo, é a feira da Parangaba do Zico, né? Porque é lá da área nobre de Fortaleza. Aí ele, não, DJ, ele me chamava de DJ, me chama até hoje. Não, DJ, legal, tu vai gostar, bora comigo. Ele foi uma vez, aí na segunda vez ele me levou, eu olhei assim, estranhei, porque eu não conhecia ninguém, óbvio, fiquei meio que grudada nele o tempo inteiro. Mas nesse mesmo dia eu entrei no canal, no Anime CE. E aí foi quando eu comecei a falar com vocês, eu não falei lá presencialmente, eu falei pelo canal, para depois, no sábado seguinte, eu me apresentar pessoalmente. Eu acho que a primeira pessoa que eu conheci foi tu, não foi? Buganem. Foi, acho que sim. Buganem. Exatamente. Eu acho que o Mirk, ele ajudou muito justamente essa parte do pessoal que é introvertido, porque você ia conversando e quando... Depois de um tempo você aparecia presencialmente, você dizia, eu sei agora quem é essa pessoa. Eu consigo conversar com essa pessoa. Tinha ainda um pequeno estranhamento de você fazer a transição de falar online para falar pessoalmente. Porque a gente está falando de uma coisa, no começo dos 2000 não era tão simples assim falar online. Hoje em dia todo mundo tem online, mas... Tinha que ter um computador, nem todo mundo tinha computador na época. Conexão. Celular, nem todo mundo tinha celular na época. Conexão era de escada, tá, gente? Era de Sim. escada. Aquela que E fazia a aquele minha- barulhinho. A minha era E da aí, ó, deixa eu IG, falar uma no coisa que caso. pouca gente hoje em dia sabe. A gente não podia acessar no dia de semana, no horário comercial, porque gastava pulso de telefone. Exato. E aí a conta de telefone chegava altíssima e a gente levava carão da nossa mãe. E o pulso, Então, a gente esperava até meia-noite, porque de meia-noite às 6 horas da manhã não tinha pulso. Né? Então, a Era gente um fazia pulso que gratuito. Era cobrava. isso no final de semana, né? De sábado De a 2 domingo. horas De 2 até horas do domingo. sábado até A minha domingo. mãe ficava tão estressada com a gente direto no final de semana na internet que ela trocou o computador de lugar. Então, assim, era a tomada do telefone numa ponta da casa e o computador na outra. Pra gente não conectar mais. Aí o que a gente fez? A gente conseguiu uma extensão. Só que a extensão não era grande o suficiente. Aí o que a gente botou? A extensão, ela ficava esticada no meio da casa. Quem quisesse passar, tinha que Tinha que passar dar um por cima pulinho. ou por baixo, entendeu? Porque o negócio ficava assim. É igual aquela música lá da El Chan. Pra rasgar, não adiantou. 4 filhos querendo acessar a internet e ainda era na briga, assim, ó, tal hora sou eu, ou então quem chegasse primeiro... Escala, viu? Quem chega primeiro decide. É um negócio doido. Mas a gente fala isso para o pessoal de hoje em dia, o pessoal não acredita, né? Todo mundo tem um computador no bolso. Não, a Daria gente pra falar no usava. mic Eu aqui, lembro- ó. Com certeza. Eu lembro de uma vez que a gente passou, eu e meu irmão, no caso, passamos 48 horas para baixar um vídeo do Dragon Ball Z de 2 megas. Gente, 2 megas você passava do- uma hora pra... Do Gohan É. virando Super Saiyajin. 2 megas. Você, Nossa, mas aí você dobro demorava de produção. pra passar arquivozinho de texto. GIF. Não, Era eu pesadíssimo. fui falar há um tempo
sobre essa questão de eventos, né? Quando eventos começaram aqui em Fortaleza, mais nessa área de anime. E aí eu fui falar com uma turma de uma faculdade. E aí eu disse assim, não, na época eu fazia os backups do meu computador em disquetes. E cada Tinha disquete falado era disquete. 3.8 mega. Aí alguém olhou assim, o que é um disquete? É. Aí eu... Sabe aquele ícone do salvar? É aquilo. É aquilo. E que você tinha que tirar o disquete, colocar o outro porque senão não tinha conseguia nada. nunca. Então, tu imagina você fazer um backup inteiro de 30 megas. O computador tinha 30 megabytes. Era Era uma máquina na época, um computador de Era. 30 megabytes. Então, E para ter uma noção, a gente passava dias, semanas, quiçá mês, para conseguir baixar um episódio de anime para assistir. Mês, eu acho que mais. Era muito tempo. Então, isso justifica claramente a extinção da manchete e a dificuldade de conexão. Deixava claro por que a gente precisava se encontrar Da Praça na Praça Portugal, é verdade. Pra falar não só das coisas que a gente curtia, mas também porque quem tinha alguma coisa, a gente levava lá pra compartilhar, né? É. Ser popular também, porque olha, Sim. sim. temos 100 Eu- pessoas aqui, aqueles 3 ali tem coisas pra emprestar. Eu- Vá lá, ó, baixe lá. Eu lembro que na época começou lançando mangá aqui no Brasil, começou o Rama Meio. E aí, da Animangá. E aí a gente também emprestava uns pros outros. Ah, eu comprei esse aqui. E a gente ficava na frente de uma banca de revistas, né? Na Praça Portugal, quando começou. E aí eu acho que o cara nem comprava essas coisas na época e começou a olhar, tipo assim, não, vamos... Oportunidade de negócio, né? Oportunidade de negócio. Ele vendeu muita água. A água ele Ali. vendeu Ele- demais, isso eu lembro. Aí logo depois começou também a Conrad a trabalhar com Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco, né? Sim. É, isso. Aí, mais Logo pra depois. frente, eu ainda frequentava a Praça Portugal quando começou a JBC, né? Com Sakura, que era aqueles meio tomo, né? Que eles Eu vendiam. lembro. Até chegar em Fushigi-Yugi. É. O Shig-Yugi, verdade. Era o queridinho meu, Fushigi-Yugi. Que aí Assiste. chegou Fushigi-Yugi era Conrad, né, preferido não? Eu não sei, não lembro disso, mas... Eu lembro bem dos iniciais, mas o Fushigi-Yugi eu acho que era Conrad. Eu acho que era Conrad, que eu lembro que era aquele papel mais grosso, realmente preto e branco. E esse foi o primeiro mangá, realmente mangá que chegou, né? Esses, né? Porque realmente era lido de trás pra frente, preto e branco. Sabe que a minha... O ramo do Animangá, ele já era um sistema de quadrinho tradicional, né? Então, Era um pouco adaptado. diferente, era adaptado. Eu sei que a Praça Portugal, ela explodiu o meu mundo, né? Porque até então eu fui pra lá para tentar conseguir, assim, a minha mentalidade era tentar conseguir pelo menos ver o que eu já gostava e que eu já conhecia. Aí, de repente, o primeiro VHS que me emprestaram, que eu não sei nem até hoje por que me emprestaram, simplesmente botaram na minha mão, assiste. Tu vai gostar. A gente era A assim. gente tinha esse senso de Não era comunidade. assim, não. Até Não, tinha, mas a porque gente- Tinha vários grupos, né? A gente tinha muito o senso de querer que você goste do que eu gosto. Sim. Ah, isso tinha. Então, foi assim que foi parar. já que você vai ver, né? Você vê isso aqui, porque a gente não conhecia muito os nomes também. E aí botaram na minha mão Carecano. Ah, amo. E aí eu só tinha o quê nesse VHS? 4 episódios. Gente, eu não sei se a pessoa gostou de mim ou se ela tava querendo me torturar. Outra coisa que Porque ninguém... era- A galera de hoje não sabe, né? Mas o pessoal, quando fazia gravação, quando tinham as fitas Tinha- VHS, Tinha a função EP. tinha a função EP e SP. Sim. A função de boa qualidade só pegavam 4 episódios de 25 minutos. É isso, No máximo Diana. 2 É horas. isso, Diana. Aí eu cheguei na semana seguinte com o bendito VHS. Assisti, gostei, me dá o resto. Não tem. Diana é Não capaz tem. de ter sido eu. Quem tinha muito, tinha eu. A Michelle. A doida por animes. Mas a doida por Ó. animes, Michelle, ela... Eu emprestava muita coisa Bob também tá pra pesquisando. ela. Eu tô pesquisando o Fushigi-Yugi, porque eu sou desse, eu fico... Ficou com isso na cabeça. É. Aí eu tô só confirmando Conrad. É isso Conrad. Conrad, mesmo. eu Conrad. lembro, por causa que o formato era um pouquinho maior. Não era o formato pequenininho mesmo que parecia mangá, que a JBC veio Adotou lançar mesmo, depois. Ela tinha ainda um papel melhor. Era. Eu lembro que eu peguei Sailor Moon, mas eu não sei de que editora é. E a Sailor Moon não veio em formato de mangá, veio em formato de quadrinhos mesmo. Sim. E as primeiras edições vieram todas coloridas, era super chique. Nossa. Eu tenho as... Aí, acho que da terceira ou da quarta em diante, veio preto e branco. Esse formato colorido saiu também em algumas E minisséries, aí né? Como Akira. parou no nono episódio.
Oh. Mas eu tenho uns 9. Até hoje. Eu lembro que eu tinha Isso era uma coisa que a gravado. gente sofria muito, né? Era. As coisas que eram interrompidas no meio. Que Sim, no Brasil Porque não sempre- vendia o suficiente, É, mas, isso aí. segundo eles, né? Aham. Eu lembro que eu tinha, por acaso, gravado na época, alguns episódios de Sailor Moon de quando passou na Manchete. Eu gravava tudo. Eu gravava, então a gente emprestava uns pros Isso. outros isso, que não existia mais esse acesso. E Sailor Moon também foi um anime que demorou a ser completado. Tinha uma parte, né? Da primeira temporada. temporada, mas- Repetiu. Eu assisti todas as Principalmente vezes. quando era da Manchete, isso era muito comum, né? Pré-episódio tal, aí volta lá. Era, tudo de novo. repete. Quando veio o final da Sailor Moon, eu lembro que no último episódio eu chorei horrores. Eu não cheguei a assistir a série, porque eu acho que só veio quase 10, 15 anos depois da primeira... Não, eu ainda era frequentadora, eu era adolescente. Não, Eu mas vi eu- o final eu na estou- Manchete, eu Não, gravei. Não, a Manchete só passou a primeira temporada. Não, contou. Não, a primeira. É, a Não, primeira, o final não. da primeira. Eu nem sabia que existia a falando- segunda até então. Eu sabia que existia a segunda porque eu li Anime Do. Eu A fui descobrir na revistinha. Ah, Outra coisa, como não tinha internet fácil, sim, a gente tinha lia que a se revista virar. mesmo Era. física, Eu tinha descobri na Henshin Herói. E a Anime Do. E E a a Herói. E a Herói. Herói. Eram 3 das principais revistas que a gente tinha que comprar pra saber o que tinha de novidade. E adivinha, a gente ia na banca, viu? Comprar. Era, a gente ia na banca e quem conseguia comprar a edição que estava na banca virava o rei do grupo, Aliás, porque não tinha banca pra todo mundo. de revista é uma coisa também que está no processo de extinção Tá. neste mundo Infelizmente, contemporâneo é tão nosso. legal. É. Eu acho legal você Virou achar uma agente de algumas conveniência coisas. agora, né? É, Eu ainda praticamente. ainda gosto de ir em algumas bancas aqui em Fortaleza, dar uma olhada no que tem. Porque, eu não sei, eu acho que a internet às vezes é uma coisa tão ampla, não tem um foco que você se perde ali no meio. A gente E tinha... tem o clima da banca também, né? A energia da banca é diferente. E aí, É. falando de banca também, já vai pra evolução, que é Comic Shop, né? E aí, dentro da Praça Portugal, existiam os grupos a favor e contra cada um dos donos de bancas de revista. Nossa senhora. Manifestações. Gostava da Alzi, da fanzine, tinha gente que não gostava. Né? E a pessoa mais polêmica que teve aqui também, o Silvio da Revista de Companhia. Muita gente adorava. Eu sempre fui um cara que respeitei muito, gostei muito do Silvio. Né? Sempre trabalhei junto, a gente sempre foi muito parceiro. Eu chamo ele de E tio Silvio tinha até uma hoje. galera que odiava o Silvio. Né? Então, assim, Gente, na Praça era- Portugal tinha esses Sim. haters também, Tem. né? Tinha o pessoal que se recusava. Sabia que só o Silvio ia ter aquele material e se recusava a ir lá. Só ele tinha. Gente. E a pessoa ficava revoltada porque só ele tinha. Gente, é assim, ó. A gente entrevistou o Silvio aqui, não foi, Diana? Foi. No episódio 2. Então, se você não acompanhou, vai lá no nosso canal do YouTube. Resgata que tá lá, Resgata gente. que tá lá bonitinho, viu? E voltando à questão da Praça Portugal, no primeiro ano ela teve um crescimento assim muito legal. E aí criou mais ou menos essa comunidade de pessoas, mas como todo grupo grande, teve suas panelinhas, teve seus mini grupinhos. Tu não era da nossa panelinha. Não A era. Clarice era do grupo popular. Não, eu acho que era uma questão, não era nem assim o grupo popular, era o grupo da primeira temporada. Era o pessoal, porque a gente tinha o Rodrigo Skol, aí tinha o Ted. Vamos dar o nome aqui do Os povo. caras- Ninguém vai saber o que a gente só fala os nomes do Mickey, os nicknames. O Skol, Kadesh, a gente tinha o Escova. Aí, então, assim, tinha esse grupo que tava lá desde o começo e aí foi crescendo. E eu acho que, assim, a Praça Portugal, ela expandiu muito minha questão de horizonte, porque eu morava próxima. Eu realmente era dessa área mais nobre, assim, da cidade. Mas esse não era o público de lá. O público... Vinha de todo canto. De todos os cantos. De todos os cantos. E quando a gente marcou, eu lembro que é porque uma das minhas melhores amigas, ela morava numa ponta extrema da cidade. Ela morava num bairro que é o bairro Pirambu. E eu tinha outros amigos que moravam na outra ponta. Então, por isso que a gente acabou marcando ali na praça, porque era Tinha mais ônibus saindo de central. todos De os todos os locais, locais, gente. é verdade. Ônibus na Muita nossa gente era do época Montese, bombava, né? viu? A gente só andava de ônibus pra todo É lado. verdade, viu? Então- As pessoas hoje não acreditam, a gente andava de ônibus mesmo. Eu cheguei por causa da Aqui Praça hoje tá Portugal. diminuindo cada Hoje- vez mais. Eu ia a Os pé, ônibus. pra lá, na verdade. Por causa da Praça Portugal, teve um dia que eu cheguei a pegar 7 ônibus com essa criatura aqui. 7 ônibus. 7 ônibus. A gente ia ganhava pro terminal, ia pra muito. casa e não sei quem voltava. Não, mas tá na praça, volta pra praça, come na praça, vai pra casa de outra pessoa e volta pra casa.
E a gente Ricardo. inventava cada coisa. Porque, assim, de lá, a Praça Portugal era o nosso núcleo, era o nosso centro, né? Mas a gente queria fazer outras coisas também com as pessoas que estavam lá. Então, a gente inventava muita coisa extremamente nada a ver. Então, a gente ia comer coxinha no Maurício, lá no Montese, de um lado. Montanha. Ou a gente ia comer montanha e Everest lá na Cidade dos Funcionários. Então, assim, você pegava um ônibus da Aldeota para a Cidade dos Funcionários para comer um sanduíche, que é o que a gente chama de cai duro, né? Porque realmente a gente queria uma aventura, né? De Não, e fato, assim, viu? Eram muito poucas, assim, a lembrança que eu tenho, me corrija se eu estiver errada, eram muito poucas mulheres na praça, a maioria eram Sim. homens. A maioria era homem, era. É, eu me lembro de você, da Michelle, eu, A Sol. Sol. a Sol, E depois Depois a Mas de fato, vieram... é. depois até Depois aparecer até mais as algumas Digi. pessoas, as É. Digi escolhidas chegaram, Tem... tudo tem apelido, gente, não É. tem? a Não Renault e adianta. depois as Giges. É. E aí, quando eu saía com eles, todo mundo olhava, porque assim, era só eu de mulher na minha panelinha. É porque na minha panelinha, não, eu E tinha... eles meio que eram mais circulavam duas. nos ônibus, assim, eu ficava cercada de homens. Mas, ó, vou expor aqui. Existia um grupo, né? Clarice explica se ela quiser. Não. Os Verdes. Né? Não eram os Hightower, né? Eram os do Mão Game of Verde. Thrones, não. Era os mãos verde. Mas era um Gente. fã-clube, né? De uma das pessoas aqui presentes. Aí, Eu vou deixar passar isso. Não comentarei, Ricardo. Não funciona assim. Não, mas a Praça Portugal também teve isso, né? Era tudo adolescente, começaram os primeiros Era todo romances muito também. adolescente. Gente, você encontrar uma pessoa que você gostasse, o santo batesse, né? Sim. E ainda gostava da mesma coisa que você, e tinha VHS, sim. Ó, E uma É. coisa específica, porque não era assim, gosto de revista da Marvel. Não, Entendeu? não Que era era. mais uma coisa. Bebi até um gole d'água aqui, porque meu primeiro beijo foi na Praça Portugal. Olha aí. Eu não comentarei o fato de terem ex-namorados nessa mesa. Se o editor quiser cortar, isso é com ele. eu acho que ele vai cortar. Vai nada. Vai atrás das fotos pra provar. Não é não? Editor, se você quiser, eu posso procurar nas minhas fotos. Então começou essa questão, vou até mudar o foco aí de vocês, como eu sou legal. Começou essa questão da reunião e para completar um ano de Praça Portugal, o que é que a gente resolveu fazer? Um evento para celebrar. Então a gente... Foi só um ano o evento? Não, mas a gente fez para celebrar um ano, porque a Praça Portugal, os encontros começaram... Foi em 2000, né? No final de 2000, né? Não, a Praça Não, Portugal... o Pero. Não, foi em fevereiro de 2001. 2001. Foi. Só tinha um ano de praça com Só pré- tinha um Gente, ano. Eu pra mim jurava, era eu um jurava eterno- que na época do Só Pero pra tinha lembrar, mais tempo de praça. Portugal. Antes tiveram outros cantos que foram expulsos. Ao chegar na praça foi um ano, né? Mais ou Não, menos não, isso. foi isso não. Foi mais ou menos da época que a gente foi assistir Pokémon filme. A gente tinha ido Foi em assistir 2000. no final de janeiro de 2000, mais ou menos, e a gente colocou o Pero em fevereiro de 2001. Foi para celebrar esse um ano de encontros. E aí a gente alugou uma sala, um projetor e fez o evento. Pra, tipo assim, levar o pessoal da praça. Então tinha Então eu não umas... tava no Pero 1, porque não foi, o primeiro não foi na escola? É, o Escola de Saúde Saúde Pública foi. É porque tu falou, alugou uma sala. Eu disse, não, Alugou um não, auditório, Não, na Escola de Saúde um Pública. auditório da Escola de Saúde Pública. E Que era próximo, né? Ó, eu não frequentava Próximo. a praça, mas eu estava no primeiro Pero. Todo mundo tava no primeiro Pero, gente. Sim. era E aí foi Ao som a de gente... Densetsu. ao Ao som de Densetsu. Densetsu. Com a banda Densetsu. E aí a gente gostou tanto daquela experiência de ter todo mundo assistindo anime ao mesmo tempo, que a gente veio, conseguimos um local para fazer de novo. Só que era o quê? Uma escola. E aí o pessoal do Pero, não, escola dá muito trabalho, não quero. Aí eu encafifei com esse daqui. Foi. A Diana falou pra mim, gente, tava tendo dificuldade de espaço, não tava conseguindo renovar lá com a Escola de Saúde Pública. Acabou que conseguiu, Conseguiu. mas tava tendo dificuldades. E tinham pedido realmente ajuda, né, pra ver aonde fazer, se alguém tivesse alguma sugestão. A Diana foi muito adiantada e ela não só conseguiu, ela marcou a data. Já chegou assim, te vira porque já tem. E quando foi recusado, falou, não, a escola é muito complicada, a gente não quer fazer. Aí a Diana falou, e agora? Eu tenho um espaço aqui, já reservei, vou me queimar lá dentro do colégio. Aí a gente falou, a gente faz. Aí a Diana, como assim? Até brinquei, o Pero que a gente faz.
Vamos comentar aqui que Vamos fazer. nós não éramos tão próximos. Hoje eu e o Ricardo, a gente é bem mais próximo, mas na Praça Portugal nós éramos de grupo bem diferente, que existia uma rivalidade. A rivalidade Praça já existia. A Diana não estava no centro da rivalidade, então ela teve intimidade para chegar e oferecer, mas eu já estava no centro da Não, rivalidade. esse daqui era a figura polêmica da praça. O pior que é, ó. Ele gostava de um... E a partir do momento que a gente anunciou que ia fazer um evento, não houve uma união em cima disso. Não. Pelo contrário. Não. Houve um sentimento de Fomos ciumeira, traídos. né, de traição, e começou a ter um clima que já não era tão bom, virou uma guerra declarada. Tudo porque eu ofereci um espaço. É. E aí... E foi exatamente assim. A Diana é a grande idealizadora, né, do Sana, que trouxe, foi a cabeça pensante nisso tudo. E eu fui o grande operador. Porque quando ela Ele chegou, eu peitou falei, a briga. Bora. Ele Ele comprou a briga. Nós dois a gente faz. A gente... Não, gente, teve gente que eu não conhecia, assim, que eu não tinha contato. Mas, assim, eu me tornei inimiga e até hoje eu fiquei, mas o que eu fiz? O pior que foi. Assim, a gente não... Eu não lembro de ter tido diretamente treta contigo, Não, nem com a Clarice sempre foi a figura mais A política Suíça. do lado Era a de lá. Suíça. A Clarice era a Sempre Suíça. foi. Né, eu cheguei a mencionar uma vez, hoje eu sei, hoje a Clarice é minha amiga. Né, tem uns ideais muito parecidos quando a Sim. gente conversa, né, na parte de produção de eventos, na área que a gente trabalha. Mas na época eu cheguei a gente, não é possível. Ou a Clarice é muito falsa, ou realmente ela é uma pessoa muito legal. Aí ela se provou depois uma pessoa muito aí legal. Não, mas tinha muito isso de, tipo assim, a Clarice deve ser muito falsa porque ela fala com todo mundo. Porque eu fui pro Sana. Eu fui pro primeiro. Eu era muito tímida, então, assim, pra mim, eu ia na corda de quem me acolheu, entendeu? Que era dele. Então, assim, eu não queria brigar com ninguém, eu não conhecia ninguém, mas quem me acolheu foi ele, quem tava comprando minha briga era ele, e eu não queria desperdiçar o espaço, e eu ia com ele. Então, todo mundo que era inimigo dele... Aí tu entrou, tu pegou, tipo assim, um monte de gente. Gente, E era aí uma vai coisa. a grande cisão, né, onde houve uma tentativa de expulsão minha da Praça Portugal. O que não faz o menor sentido. Não teria sido a primeira expulsão. Não, mas teria teria sido, a mais não. marcante. Mas eu me Gente. recusei a sair. Quando eu me recusei a sair, falou, nossa, que pedra no sapato. E aí eu comecei a ser expulso de outras coisas. Eu fui expulso do Anime CE, e por isso eu criei na época o Otaku CE, no Mirk, né, que era um grupo paralelo onde a gente fazia principalmente divulgação Gente, da daqui a Evolução. pouco esse programa vai estar com uns coisinha preta assim, direito de Censurado. resposta. Eu sei até quem pediria esse direito de resposta. Sabe que ainda vive na mesma realidade até hoje. Não, duvido. Né? E dentro do próprio evento do Pero, que foi o Pero 2, teve a famosa frase falada em palco, né? De uma pessoa que era autoridade na época. Porque Que tinha foi a mais mesma pessoa que VHS. foi a mesma pessoa que tentou me expulsar da Praça Portugal, que falou a famosa frase: Bugané e The Trunks, por favor, se retirem do evento. Obviamente que eu sempre O bom é fui que um os cara amigos muito... dele acabavam levando a porrada junto. entendeu? Não, The Trunks, meu verdadeiro culpado, eu não tava vendo nada. Eu pensava que o inverso, eu levei a culpa por algo que eu não tava nem Mas fazendo. o problema Até é hoje ele fala. Eu acho que as últimas coisas que eu ouvi o Delano falar assim, e eu que levei culpa pelo Ricardo. Mentira. Foi o inverso. Delano que tava querendo perturbar lá o pessoal, levando um laserzinho na cara do povo lá, Olha só. no cinema de lá. Peraí, gente, eu tenho que abrir aqui um parênteses, Praça que isso Portugal. são adolescentes. Tudo tinha Isso 15 era... anos, Eu 16. comecei a frequentar a Praça Portugal, quando a gente começou a Praça Portugal, eu tinha 14 anos. E eu era a também. mais nova. Eu era a mais nova do grupo. Então, assim... Aliás, quando eu te conheci, pra mim, assim, foi uma coisa incrível. Foi, porque de repente a pessoa gostava de Sailor Moon, que eu achava Sim. que eu era a única pessoa no mundo que gostava de Sailor Moon, e ela tinha itens da Sailor Moon em casa. Tinha... E ela me levou pra casa dela, o Castelo Rosa, que ela tinha. O que Meu era o quarto Castelo Rosa. Era muito E ela bom, abriu né? um negócio da Sailor Moon que tocava uma musiquinha e eu, meu Deus.
Tinha Entendeu? aquele Era broche. Os era olhos tipo- brilhavam. Ela É. virou minha meta, a Clarice virou minha meta. Gente, ela tem coisa da Sailor Moon. Sim, continue. Tinha. volte. Eu não lembro porque eu tinha o que hoje seria um Funko Pop. Eu tinha uns bonequinhos assim da Sailor Moon. Eu não sei nem o que Eu foi que não aconteceu. trouxe a minha Sailor Moon hoje com medo de tu levar, que nem tu levou o táxi do Daniel. Mas o Daniel mereceu que eu levasse o táxi do Masco dele, só falando. Ele não é fã de Sailor Moon. Tava lá, É verdade. eu tirei do escritório dele, mas é isso. Tu sabe dessa história, né? Acho que a parte tava lá. O Bob, ele tá assim, ó. Esse Que- Bob, a o gente que vai é já isso? chegar no Harry Potter. Pra praça. Que eu também conheci na praça. Desculpa, vai. Não, eu não conheci na praça. Eu não conheci lembro sem por- querer Harry Potter. Aí volta pro Mirk de novo. Canal Hogwarts. Gente, Ah. que era tudo. É. Né, a galera toda era do grupo do Hogwarts. E começou a se reunir, porque eu acho que o Harry Potter foi em 2000 o filme. É 2001. 2001. Então, assim, tava no... Mas no ali cristão do da- 99, Tava 2000, a entre galera o já tava segundo falando. livro e o E aí, terceiro. Por a gente aí, começou- é, quando eu comecei a ler, começou a fazer um ia paralelo dos lançar o grupos, terceiro. que era ir pra pré-estreias. Meia-noite na véspera da Sim. estreia. Todos os grandes filmes que tinham, sejam Marvel, Harry Potter, Senhor dos Anéis. A gente passou Disso por aí eu todos não esses. participava. Eu Por quê? participava. Porque É, eu eu era já a filhinha tava- eu era é. a filha da minha mãezinha, maravilhosa, linda. Meia-noite, meio da E rua, aí era não aquilo. dava. Meia-noite, É. no meio da rua, Meia-noite pegando começava. ônibus. Começava. Né, porque eu morava do outro lado da cidade. Aí o povo já tinha medo, porque eu andava com um monte de homem. Tu sabe o que é que a minha mãe fazia? E de madrugada, então. O macharal aí, pelo menos dormia todo mundo junto na mesma casa, né? Escolhia Era. a casa de um, vamos todo mundo pra lá. E fazia acampamento lá, ficava a noite lá. A minha mãe, ela emprestava o carro pra minha melhor amiga, pra não ter que ficar me dirigindo pra esses cantos. Aí a Michelle ia dirigindo. Porque aí a gente Esquema, ia gente. assistir. Né? Eu assisti O Senhor dos Anéis 1 num cinema que nem existe mais. Ah, sim. Eu O também. do Iguatemi? O do Aonde Iguatemi. São hoje é a Luís- Magazine sim. Luiza. Sim, ali onde é a exatamente. Magazine Tinha uma Luiza. fontezinha Assim no que meio, entrava. uns fliperama. É, eu assisti tanto o Senhor dos Anéis 1 quanto o Harry Potter 1 nesse. A gente também. Também. O Senhor dos Anéis 2 eu assisti no São Luís do Centro. Não lembro por quê. Mas eu assisti lá. E eu A não... gente não tinha muita opção de cinema também sim. na época, gente. Não, mas É tinha bem no menos, Iguatemi assim, que tinha no não era Iguatemi. tão aberto e Iguatemi. você passar de madrugada no centro da cidade não era a coisa mais segura. Sim. Com certeza. Mas eu não lembro por que eu fui assistir lá. As Duas Torres. Eu lembro Não que... consigo nem imaginar. Porque realmente, se hoje o centro da cidade já é estranho à noite, na época já era. É. Então eu não consigo nem imaginar. E a gente, A gente- de novo, gente, ônibus. Ei, Diana, Ônibus. Não Só- existia só- Uber, tá? É, não, não existe. existe. Não queria, não existia. É, não Uber. existia. Ou era táxi ou era Na táxi. verdade, não existia nem smartphone, nem aplicativo de celular, tá? A gente Ainda marcava o muito era encontro no tijolão. orelhão. E era Como? mensagenzinha, viu? Ó, SMS. eu tô saindo de casa, vou te esperar no orelhão do lugar tal. E a gente se encontrava lá. Por quê no orelhão? Porque qualquer coisa a gente ligava pra pessoa em casa É. pra Aham. saber onde é que ela tava. Sim. entendeu? Gente, quando começou o celular, é vergonha dizer que a gente fazia 3 segundos. Não! Todo mundo fazia 3 segundos. 3 segundos, e em 3 segundos ele não cobrava de você. É. Então, como você tinha os créditos completamente limitados, como adolescente que era, então você fazia 3 segundos de ligação, desligava, ligava de novo 3 segundos, desligava, a pessoa retornava também com 3 segundos. E eu que tinha 31 anos e virei orelhão comunitário, as A pessoas me Michele ligavam para que eu fizesse conferência no final de semana, para que elas pudessem falar umas com as outras. Então, o meu sábado, o celular que eu ganhei com o chip 31 anos, era alugado para Praça Portugal. É, só explicando que o chip 31 anos era o quê? No final de semana era gratuito a ligação. Então, Foi uma isso promoção, foi uma né? promoção de Sim, lançamento da Oi na época. E celular, a ligação era muito cara. Era. Sim. E aí, o que acontece? Você tinha 31 anos no final de semana, meu amor. Rei, o rainha. Você era... Vocês lembram das filas para comprar esse chip, gente? Aqueles shoppings. Gente, loucos. era É, noite, Gente, aquilo era ali fila que virava à noite. Não, e é interessante a gente falar dessas coisas da época para contextualizar por que a gente tá Sim, na Praça Portugal. Porque E hoje não hoje em teria, dia- hoje não faz sentido na cabeça Não da tem galera de sentido hoje, nenhum. né? Então, realmente é importante a gente contextualizar, as pessoas entenderem como a gente foi parar lá. É. E, Diana, só digo uma coisa, eu deveria ter
andado mais na Praça Portugal. Depois desse Não. programa, eu tenho certeza absoluta. Praça Portugal E tem foi interagido ícone. mais, diga-se de A passagem. gente perdeu a Praça Portugal um tempo depois, né? Depois que os eventos depois. começaram. Porque teve a invasão de Emo. outros grupos. De outros grupos. Invasão emo. Dos emos. É assim. E a gente não conseguiu. Vale lembrar que durante muito tempo, ainda hoje, se uma pessoa da época for falar do assunto, ele vai mencionar assim, tu era da Praça Portugal, dos otakus da Praça Portugal, é um monte de emo. Não, é porque começou a misturar Começou. as tribos. Sim. Né? Então, assim, começou com a invasão deles, houve uma mistura. Muitos dos otakus da época, que em geral eram metaleiros, Uhum. muitos deles invadiram também o segmento emo, né? E aderiram ao segmento emo. Então ficou ali uma mistura e depois ficaram só os emos e os E a nerds gente migrou se pros eventos. retiraram e foram para realmente, A gente de fato, migrou para pros gravar os eventos. eventos. De fato. O que também aconteceu é que as coisas realmente começaram a misturar. Então, a gente tinha ali próximo o pessoal que no shopping, em um shopping jogava D&D, e no outro shopping próximo jogava Storytelling Vampiro à Máscara. E aí começou o pessoal do RPG também, que também não tinha a melhor das famas no começo de 2000, Não também mesmo. o pessoal de preto. Aí começou a virar toda uma galera de preto no sol, de 2 da tarde até às 6. Gente, eu não tô falando assim só de se vestir. Eu tô falando de gente de sobretudo. Sim. Sim. Caracterizado, É. lá Matrix. Né? Porque também foi a época do Foi, Matrix. Sim, Na época de 99, Matrix, a galera usava 2000, sobretudo em 2001, Fortaleza, sim. Era. E aí, assim, a Praça Portugal virou um espaço, começou a ser o espaço da galera de preto. Esse aqui chegou com cabelo laranja e um pavão. Eu lembro! O pavão tá dando no braço. Isso daqui é a bichinha até hoje. Ele retocou. Como é que Pavão o pessoal- misterioso, Pavão pássaro misterioso. famoso. Ganhou esse apelido aí dado pela própria Diana. Era bullying, tá, gente? Diana, Na época é. já era bullying. Não a gente faça chamava o isso, nome. O não rádio faça- do não faça Sanas, isso. pavão misterioso, pavão misterioso. Hoje a gente chama de bullying, a pessoa vai até presa. Mas é verdade. Aí ele chega. Não, brincadeira. não, a pessoa me aparece, o povo com sobretudo, mas esse aqui me apareceu com cabelo laranja, foi ou não foi? É porque na época existia um evento chamado Ceará Music. Né? Esse evento durou 5 anos, começou bem em 2000. Então tá vendo que muita coisa aconteceu nesse período? No ano 2000, Foi uma 2000 a época que 2005 aconteceu foi muita coisa. Né? Quase Esse que o evento mundo se acontecia acaba, sempre em cara. outubro. Era. E toda vida que acontecia esse evento, a gente também se caracterizava. Tu, Né? Eu me caracterizava se caracterizava. pra curtir o evento na que eu e a cidade. Clarice ficávamos Né? neutras. Hoje eu Éramos vejo açuis. o pessoal fazendo isso pra Eu, você, inclusive, eu tenho essa teoria. Como todo mundo achava que o mundo ia acabar de 99 para 2000, né? Tinha aquela Todo mundo teoria da enlouqueceu. conspiração. O bug do milênio. bug- Como milênio. não, o mundo não se acabou, a galera disse assim, agora, gente, É, tá tudo Tá tudo liberado. certo, vai. É. Mas, tanto que o meu. Tu tá falando assim, a gente permaneceu, o meu cabelo só começou a ficar vermelho quando eu já tinha 18 anos. Foi assim, pós-Praça Portugal pra mim. Não, mas tu é eternamente ruiva. Eternamente ruiva. Acho que a única mudança que eu observo em ti hoje é que teu quarto é mais rosa. E olha que eu nem vi não. ainda pra comprovar. Mas não. verei. Se eu disser que eu pintei agora e uma parede eu botei rosa seco, era vermelha, aí eu mudei Gente, agora. mas é sério, era tudo rosa. Era, gente. Absolutamente tudo rosa. A parede, os móveis, era tudo em E a tons de tua rosa sala era um tom de assim, um coral, um rosa, assim. Era aí um branco que refletia mais rosado. Era. Era rosa. Era pouco, não. Não, e ó, falando mais uma ramificação da Praça Portugal. Já existia, mas era algo pequeno e se fortaleceu muito de lá pra cá, que é o curso de japonês da UES. Ah, É. com O certeza. público Fiz ficava 2 toda- Eu semestres. fiz um semestre também, Tu eu fui fez na qual onda. ano? Eu fiz em 2000, 2001, com o Rafael Anderson. Lembra do Rafael? Gente, Rafael Anderson, pra quem não sabe. Como era o nick dele, tu lembra? Rafael o Anderson. O Anderson, é. Rafael, o Anderson, porque tinha outros, talvez, não sei. Gente, o Rafael foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos na época do primeiro Sun. Ele ia perder o primeiro ano e voltava. Ele gravava umas coisas pra gente. Ele achou um monte de coisa bacana pra gente, pra exibição. Sim, E aí, vou fazer um intercâmbio e volto. Nunca mais voltou. até hoje. Não lembro dele. Até hoje. Nunca mais voltou. Ele tirou uma festa em 2004, onde ele estava no evento. Depois disso, nem isso. Não, mas ele voltou algumas vezes de férias aqui. Ele sempre me mandou mensagem, eu sempre encontrei com ele. Eu só não conheci, ele casou com... Olha aí, gente, ele foi fazer um intercâmbio, ele casou com uma russa.
E eles têm um filho que eu juro pra ti que eu ainda não sei qual é a nacionalidade, mas de vez em quando ele volta e avisa, tô indo. Ele manda uma mensagem, não sei como. Tô indo. Aí eu encontro ele numa churrascaria. Ele, Diane, e aí, como é que tá? Faz as mesmas perguntas de sempre, a gente, né? Um pro outro. E tá tudo certo. O mais legal dessa galera é que a galera criou uma integração tão bonita, tão legal, que até hoje, quando passa décadas que você não se viu ainda, décadas. É verdade. Décadas. décadas. Você encontra e é como se tivesse sido ontem. Aí você lembra, faz as mesmas brincadeiras bestas de quando você era criança, adolescente. Vamos falar o nome do pessoal aqui. Mário O Snape. Luigi, o Snape, o Cuno, Bruno. Bruno Cuno. Esse daí tá no Canadá. O Snape. A Michelle, por exemplo, a gente se conhece há 26 anos. Vamos dizer assim, a Michelle, ela Conheceu na começou... Na praça, né? Eu conheci a Michelle estava no primeiro encontro, quando a gente foi pro cinema. Então, é no final de 99. A gente se conhece Me senti online. enciumada de não ter entrado no shopping, ter ficado só do lado de fora. Vou fazer só um parêntese aqui. Já, mais uma tristeza sua de não ter feito alguma coisa. Durante o Sana, você foi lá no Chapéu Seletor? Eu não consegui sair do aquário, minha gente. Meu povo, o negócio era gente demais. Aquele povo todo. E aí eu saía e disse, opa, faz isso aqui. Opa, tem mais um convidado. Opa, não sei o quê. Em algum momento eu tenho certeza que eu conseguiria ir no banheiro, né? Vocês não estão entendendo. Eu e a Diana, a gente se viu uma vez no evento. Porque eu fui na tua sala, fingindo que estava precisando falar com ela, me sentei na cadeira dela e disse, e aí, Clarice? Eu não te encontrei no Sana. Encontrou na bilheteria. Na bilheteria eu fui uma vez. Desesperado o processo de informação para dar pro público. Foi, verdade. Pronto, eu te encontrei uma vez porque eu precisava de informações e eu queria matar alguém. Porque... Não, e o pessoal ia lá Acontece. no aquário, pensava que queria, né, falar, participar do aquário, batia, eu saía morta de animar, ai, quer participar, que massa. Aí eu abri a porta e disse, moço, onde é que vai estar a pessoa tal? Aí eu... Onde é que vai estar Fedubis? Ai, meu Gente, Deus. Fedubs e Bistecone, vou te contar, viu? Não, Arrasta a multidão. Muita gente. É porque ela começou muito no online, ela começou como fã, e aí depois que ela foi se profissionalizando. Que é uma coisa... Igual nós. É isso que eu ia dizer, É. igual a gente. Que... A gente sempre se chamou de fansubers, né? Que é de fã para fã. Né? É um trabalho de fã para fã. Então, quando a gente começou lá na Praça Portugal e teve os primeiros eventos, a ideia era todas essas. Era integrar Tinha todo um slogan mundo. feito de De Feito fã para fãs. Uhum. Era. A ideia era essa mesmo, era a gente poder integrar pessoas que têm o mesmo gosto que a gente. E eu acho que também de divulgar o que a gente gostava e tentar chamar mais gente pro que a Ver gente anime. gostava. Era assim, era ver anime, era juntar o pessoal que gostava, apresentar as coisas Os que a gente outros. gostava, porque assim, a Porque, gente era... claramente, os pioneiros foi a Praça Portugal. Mas antes disso, não existia um grupo considerado grande que tivesse fãs de cultura japonesa, de anime. Não existia. Não, de Eu jeito acho que nenhum. os primeiros foi justamente a Praça Portugal. Foram os pioneiros em relação a isso. Você podia ter um ou outro colega de escola, ficavam uns 3 lá na sala de aula, falando do assunto, mas até a Praça Portugal isso não existia. Então, quando a gente conseguiu vislumbrar que de várias tribos diferentes tinham otakus, tinham nerds, eu era do jiu-jitsu. Quem lembra bem, eu tava de cabelo, cheguei lá de cabelo raspado, daquele estilo trancadinho, né? Porque eu era do jiu-jitsu, mas era fã de Cavaleiro Zodíaco, era fã de Yu Yu Hakusho. E quando eu conheci a Praça Portugal, eu encontrei a minha tribo. Aí a sensação de pertencer a uma comunidade, de integração, né? De ver outras pessoas que têm o mesmo gosto que você, trocando ideia, isso pra gente foi algo gigante. Então os eventos, eles nasceram com a tentativa de juntar mais gente. Quem mais gosta? Vem Era pra de cá. confraternizar. Era de Confraternizar confraternizar. mesmo. Era como se fosse a Praça Portugal fosse o nosso dia a dia e a gente fizesse uma confraternização onde todo mundo era bem-vindo. Tanto que não tinha nada de tipo assim, vai lucrar. Não, cara, a Não, gente. era preço de custo, Era era pra gente preço de pagar as custo. contas. Eu e o Daniel, a gente tava conversando. O Daniel também já veio aqui, né? Uhum. Aí a gente tava falando, não, o que é que tinha que pagar? Tinha que pagar o aluguel do auditório, o aluguel do projetor, a placa de vídeo que você tinha que ter. Que foi patrocinada da família Busgaib, né? Vovó Busgaib aí. Ficou famosa na época, né? Até hoje, O na crédito, vó bilheteria, Busgaib, vó Busgaib, chegou vó uma das Busgaib. pessoas do público, me reconheceu, bateu no vidro. A vovó tá bem?
Graças a Deus, 90 anos, tinindo, tá dirigindo, tá ainda. Nossa. Na época, a minha avó ficou muito preocupada. A mesma avó que patrocinou, ela não patrocinou à toa, ela queria estar inserida pra saber se eu não tava me envolvendo com coisa errada. Foi. E aí, Todas as nossas E aí, o famílias que que ela pensavam fez? igual, nesse ela sentido. mandou o meu irmão, que até hoje não é da área, tipo, nunca foi nerd, né? Sempre foi um esportista, ele seguiu no jiu-jitsu, eu acabei saindo, ele seguiu, hoje é faixa preta, campeão, né, de europeu. Mas ele nunca foi do meio, mas ele frequentou a Praça Portugal por mais ou menos 3 sábados. Só pra entender o que era, Pra né? gerar um relatório pra minha avó se eu não tava indo pro caminho errado. E assim, todo mundo em algum momento na Praça Portugal passou por isso. Principalmente, ó, falando de mim, certo? Pessoa que, né, falando de relacionamentos. Meu primeiro relacionamento foi lá. E aí a minha mãe foi o quê? Ligar pra família pra eu tirar a ficha. Tô mentindo? Tô mentindo? O meu pai, o pessoal perguntava assim pra ele, você não tá preocupado? Porque eu passava, a gente virava à noite, a gente fazia maratona de RPG. E aí o pessoal perguntava pro meu pai assim, você não tá preocupado com ela? Ela tá em casa, jogando, eu tô vendo as pessoas que estão com ela. Ela não tá em festa, ela não tá bebendo. Eu sei o que tá acontecendo, por que eu vou me preocupar? Gente, aliás, eu tenho que dizer, Ó, nossa quer dizer, geração é pensamento super da mãe- segura nesse da mãe sentido. É, do- viu? Da mãe do Mike, do Strange Things, ela também pensava que não tinha que se preocupar até o Demogorgon aparecer. É. E eu acho que, assim, esse pessoal do começo, do primeiro ano, eu vou falar assim, da praça, né? Que era quando tinha mais essa comunidade colocando todo mundo. Porque depois começou a ficar muito grande para manter isso. Depois que passou, acho que assim, de 80, 100 pessoas, eram muito mais grupos juntos ali. É um pessoal que até hoje você encontra dentro de evento, que vai pro Sana e você passa, e a pessoa fala com você. Você, como o Ricardo disse, você passa anos sem ver aquela pessoa te vê ali no evento. Ai, como é que você tá? Como é que não sei o quê? Comunidade é comunidade. Foi uma coisa. E esse Sana, pela primeira vez, foi uma irmã do meu pai. Uma tia minha foi. E aí a filha dela já ia, fazia um tempo e tal. E eu tô no Sana, tá? Desde o Sana 4. Porque o Pero foi Pero 1, 2 e 3. E eles eram no mesmo ano do Sana. Então, quando acabou o Pero, eu entrei no Sana. Macode, né? Não, Macode. não. Eu falei do Macode eu aqui era no outro do Sana, programa. Foi. 2004. Em 2006, oficialmente virou coordenadora do Foi. Sana. E até hoje tá com esse título pra... Pulseirinha. Não, mesmo quando eu não tô como coordenadora do setor de convidados, que na realidade eu não digo que eu sou coordenadora do setor de convidados, eu digo que eu sou consultora do setor de convidados do evento. Consultora. Aí, de acordo com um dos ex-coordenadores, ele diz que eu sou, tipo, o avatar dos coordenadores, dos convidados. Total sentido. Aí... Bota só tua carinha nos crachá dele, tá tudo certo. Não é Pois não? é. Então, voltando assim, essa questão de ir pro Sana, ela me disse justamente isso, Rick. Ela disse que sentiu que aquele era um espaço onde as pessoas, elas estavam sendo incluídas. E que foi uma coisa que a gente teve muito trabalho no Sana. Sim. Que desde, tanto o Pero quanto o Sana, que tinha aquela questão, quando o Sana foi para o centro de convenções, eu lembro que a gente teve que fazer um trabalho com inseguranças. Sim. De dizer, olha, não é pra fazer piada, não é pra... O pessoal que tava ou vestido de cosplay, ou que tava caracterizado, ou tava se vestindo diferente. A gente tinha que dizer, você não vai falar nada que deixa aquela pessoa desconfortável. Sim, é um ambiente seguro, né? Era pra ser... A ideia era ser um sim, ambiente sim. seguro. E como os seguranças não eram fãs e nem nada, e vem, querendo ou não, de uma classe que é um pouco mais preconceituosa... a gente teve que fazer esse trabalho. Eu lembro que também quando a gente teve que começar a conversar com o pessoal dos terminais de ônibus, porque os motoristas também, às vezes, tiravam as piadas, porque o pessoal saía dos terminais de ônibus já de cosplay. Sim, invadiu. É divertidíssimo, gente. Vocês precisam. Hoje é mais comum, né? Você ver uma pessoa de cosplay. Ainda assim há uma certa, né? Certa assim, que é isso. Não, as pessoas hoje em mas dia hoje é já comum, entendem. já Ó, entendem. a época do Sana, né? Todo mundo Agora, fala agora, isso. Entende. agora de 2002, 2003... Só não Gente, imaginava os que era cosplays isso. descendo do ônibus. Eu Não, eu era- digo que, era- assim, era uma coisa- os primeiros Sanas, assim, eu fui de ônibus. Sim. E os cosplays descendo dos ônibus
era um acontecimento. Sim. Os motoristas tinham crises e crises de risos. Então, foi um trabalho, eu acho que foi muito gradual o pessoal perder esse preconceito. Ainda tem? Demais, com certeza. Todo mundo vai olhar, ainda tem aquele pessoal mais velho que olha assim meio estranho, com cara de, essa pessoa tinha que crescer, por que essa pessoa não cresce? Mas eu acho que as gerações mais novas, elas já entendem muito mais porque já vieram de famílias que foram já perdendo e já meio, cresceram. né? Já cresceram com aquilo ali No integrado. meio, já cresceram participando de tudo. Hoje em dia, você dificilmente vai ouvir uma pessoa falar que desenho é coisa de criança. Você, na realidade, vê hoje pais que vão ter que ver se o desenho que tá no cinema é uma coisa para criança ou não. Se é adequado, né? Sim. Se é adequado. Ali a faixa etária, né? Pois é. Porque antes era Gente. esse coisa de boneco, né? Gente, De o boneco. papo está maravilhoso. O papo está maravilhoso. E por mim, eu continuaria por 2 horas Acho- aqui, ou é. 3, ou 4. Tenho que encerrar, né? Porque, enfim, o programa só tem 1 hora. Mas, assim, gente, portas abertas. Vamos estender esse papo aí em mais ocasiões. Vamos trazer mais pessoas da Praça Portugal. Até porque o espaço é justamente para isso, né? Pra gente viver nossa nerdice aqui. Então, sejam super bem-vindos e obrigada. Bom lhe ver. É isso mesmo, né? Sempre. Valeu, exatamente esse pessoal. o nome. Como é bom ser Você nerd, né? Demais. É muito bom. Gostaram? A gente aqui amou o papo, mas está na hora de fechar o nosso galpão. E para fechar o galpão, tem sempre recomendação, certo? Hoje, o livro indicado é A Corte de Espinhos e Rosas, escrito por Sarah J. Maas. Primeiro volume de uma aclamada trilogia de fantasia romântica que acompanha a caçadora humana Feyre, após ser capturada e levada para Prythian, o perigoso reino dos féricos. Já lá, na corte primaveril, ela se apaixona pelo grão-senhor, Tanlin. Mas logo descobre que tem uma terrível maldição aí que ameaça destruir o mundo férico. Para variar, né, Bob? Com certeza. O Sempre mundo dos humanos, o mundo tá sempre ameaçado, gente. Mas é isso. E a gente ama, né? Com certeza, com certeza. O mundo tá sempre ameaçado e a gente ama. Para salvar seu amado e libertar o reino das garras da cruel rainha Amaranta, Feyre precisa enfrentar provações aí que são mortais. Corte de Espinhos e Rosas é uma jornada de sacrifícios, gente, mas que vale muito a pena ser lida e eu super recomendo para vocês. Bob Isso Milk. aí eu vou atrás, viu? Bob Me Milk empresta depois. é bacana, de verdade. Vamos para a sua indicação. Minha indicação é mais um mangá clássico da minha listinha particular. Não trouxe hoje. Nosso editor vai lá colocar bonitinho aqui a imagem de Yu-Gi-Oh! Que, se você não sabe, não é só jogo de carta, tá? Recomendo também o jogo, os cards, que também são bem legais. Mas eu recomendo para você aqui essa história em mangá, que tem 38 volumes, viu, Diana? Ou seja, bem grandinha, a historinha bem... Você está se exibindo por saber o número de volumes do mangá, olha só. gente. E a trama segue a história do Yugi Muto, que remonta ao antigo enigma do milênio, né? Eu lembro do mangá traduzido, né? Dublado em português. Esse termo aparecia o tempo todo na história. E desperta um espírito dentro do seu corpo, é quase uma possessão, né? Com a personalidade de um jogador e que resolve seus conflitos usando vários tipos de jogos. A série tá aí, ela fez muito sucesso na TV brasileira, aí há alguns anos, né? Ali início dos anos 2000. Mas o mangá vale a mais ou pena menos. ser lido também, né? O mangá vale a pena ser lido. Recomendo para vocês. Deixo a dica, é facinho de encontrar, tem toda comic book, tem na internet, aí tem nos principais sebos. Yu-Gi-Oh! Beleza, pessoal? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o episódio 11. Beijo. Até lá. Até mais.